Bom, a gente está encerrando, a série de mensagens Pasárgada, que fala desse lugar, como o Igor ministrou aqui, nessa música que a gente acabou de cantar, esse lugar maravilhoso, que tem tudo a ver com a Páscoa. A gente está no período de Páscoa ainda, Páscoa, eu gosto muito dessa frase, que eu tenho usado do N.T. Wright, que é um teólogo, que ele diz que quando Jesus levanta do túmulo, um novo mundo levanta junto com ele. Então todas essas histórias fantásticas, elas apontam para esse lugar, é para esse lugar que a gente está caminhando. E a gente está encerrando, nós nos baseamos em Mateus capítulo 13. E hoje a gente vai fechar esse capítulo. Então eu quero convidar você a ouvir com atenção o texto de Mateus 13. A gente vai ler do verso 51 ao verso 58. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Essa é a palavra de Deus. Mateus, ele encerra esse bloco de parábolas com esse relato de Jesus voltando para Nazaré. O texto diz literalmente que ele voltou para a sua pátria, ou a sua terra natal. Sabe que ele nasceu em Belém, mas ele cresceu e viveu ali em Nazaré. Então até que ele é chamado de Jesus de Nazaré. E agora, se você comparar o relato de Mateus com os outros evangelhos de Marcos e Lucas, você vai perceber que essa volta de Jesus para Nazaré acontece em outra parte da história, certo? Então, se acontece em outro momento, de duas uma. Ou os evangelistas que escreveram, a lembrança deles da ordem dos acontecimentos foi diferente, e é uma possibilidade, certo? Às vezes a gente está contando aqui uma história que a gente viveu, na adolescência e tal, e cada um às vezes lembra, num período diferente, então isso é uma coisa que acontece algumas vezes. Ou então significa que Mateus colocou essa passagem no final desse relato das parábolas com um propósito específico. E eu tenho para mim que foi essa a intenção de Mateus. Que ele coloca essa passagem exatamente nesse pedaço para quê? Para poder linkar o final do discurso de Jesus sobre as parábolas do reino com essa pergunta que ele faz aos seus discípulos: vocês entendem essas coisas? E aí tem um relato de ele voltando para a cidade dele, onde ele mostra que as pessoas escutam, elas ficam admiradas, ou seja, elas compreendem o que ele está falando, compreendem o que ele está dizendo, mas parece que esse entender quer dizer outra coisa. Não é simplesmente você entender no sentido de você decodificar o som, igual quando você está falando com uma pessoa que fala outra língua, e aí você está ali se esforçando para entender o que a pessoa está dizendo, E algumas vezes você pergunta: você está entendendo? Porque você está tentando só decodificar os sons, para que aquilo faça sentido. Ou então quando você está assistindo uma palestra de um especialista que está explicando um negócio muito difícil, e aí a pessoa vai e ela fala: vocês estão entendendo? É o entendimento intelectual, o entendimento racional. Mas Jesus está dizendo que esse entender é uma coisa mais profunda do que você ouvir o som, entender o som, interpretar e você entender racionalmente. Me parece que o entender de Jesus significa mais ou menos assim: vocês conseguem integrar o sentido das coisas que eu falei de tal forma que isso transforme a vida de vocês?
Por quê? Porque é possível a gente ouvir o que ele está falando, a gente se admirar com aquilo que ele está falando, a gente poder reconhecer a sabedoria dele, o poder dele, e ainda assim isso não fazer a menor diferença na nossa vida. Porque é isso que vai acontecer lá em Nazaré. Certo? Por quê? Porque é muito possível que você escute algo que faça muito sentido e que mude completamente a forma que você interpreta a realidade, e ainda assim isso soa como uma ofensa para você, porque não se encaixa nas suas expectativas. O fato daquelas pessoas pensarem que já sabiam quem era Jesus fez elas rejeitarem o que ele tinha para falar. Não é esse o filho do carpinteiro? A mãe dele não chama Maria? Ele não é irmão de José, Tiago, Simão, Judas? Suas irmãs não moram com a gente? As pessoas de Nazaré não rejeitaram Jesus apesar de conhecê-lo. Elas rejeitaram Jesus por acharem que o conheciam. Familiaridade muitas vezes gera desprezo, sabe por quê? Porque familiaridade nos cega para aquilo que é novo. Eu quero trazer para a nossa realidade hoje, porque quando eu li esse texto, eu confesso para vocês que eu fiquei muito assustado e com medo. Sabe por quê? Porque eu nasci num lar cristão. Eu fui uma criança, eu cresci frequentando escola dominical. Eu lembro uma vez que eu era pré-adolescente, não sei nem se a Flávia estava comigo na sala, e a gente estava estudando um texto bíblico, e aí chegou uma hora que a gente estava lendo o Evangelho de João, e apareceu aquela passagem que João fala assim, que Jesus falando, né? Importa, pois, que o Filho do Homem seja levantado da terra, e todo aquele que olhar para ele será salvo, tal. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. E aí alguém perguntou para a professora, que era presbítera, o que significa isso? E ela deu uma resposta nada a ver, tipo, ela viajou assim, aí eu olhei e eu falei assim, não, isso daí é números. E eu abri a minha Bíblia, achei a passagem, mostrei e li. E foi a primeira vez que todo mundo usou comigo, vai virar pastor e tal. Eu, sei lá, tinha 10 anos de idade, nem isso. Aí depois eu estava lembrando, eu um pouquinho mais velho, com meus 15 anos mais ou menos, e a minha mãe brigando comigo, porque era quarta-feira, dia de estudo bíblico na igreja, e ela queria que eu tivesse arrumado para poder ir para a igreja para o estudo bíblico, e eu estava, sei lá, todo sujo ainda, né, de brincar na rua. E eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou. Foi a primeira vez que eu bati de frente com ela, né. Eu falei, não vou. Ela falou, por que não? Eu falei, mãe, eu não aprendo nada novo. Eu falei, tudo que eles falam lá eu já sei. Eu falei, o que eu vou perder meu tempo lá? Por quê? Porque, cara, a minha cabeça, pergunta para minha mulher, minha cabeça é péssima para caminho, eu sou um péssimo motorista. Se não tiver GPS, se não tiver Waze, eu me perco, eu não sei chegar nos lugares que eu já fui milhões de vezes, porque eu não guardo isso. Eu não guardo o número de telefone, sei lá, receita, time de futebol. Agora, tem uma coisa que a minha cabeça guarda, é informação bíblica. Gente, eu conheço história de Israel, eu conheço história da igreja, eu conheço método histórico crítico, sei lá, tudo. Teologia, as culturas, né, dos impérios que dominaram Israel, sei detalhes, cultura greco-romana, e sei lá, eu tenho noção de grego e de hebraico, de tal forma que eu sou muito tentado a achar que eu conheço esse livro aqui de capa a capa. E eu sou tentado todo dia a achar que eu conheço Jesus, porque eu sei das informações. E aí o que eu fiquei pensando foi nisso. E se Jesus estiver falando uma coisa com sabedoria, com poder,
e ainda assim eu ficar desiludido, como aquelas pessoas da sinagoga de Nazaré, o texto diz literalmente que eles ficaram escandalizados, é a palavra grega usada, escandalizados, eles ficaram ofendidos. E aí eu fiquei pensando, e se Jesus estiver falando com a gente, e a gente ficar ofendido, porque nós pensamos que já o conhecemos, que já o entendemos. Mas e se ele estiver desafiando a nossa tradição, a nossa fé herdada, as nossas experiências passadas? Sabe por quê? Porque o nosso problema é que nós queremos um Deus que confirme a nossa visão de mundo, não um Deus que redefina nossa visão de mundo. Então, por exemplo, por muito tempo, usou-se o texto bíblico para silenciar a voz das mulheres. O texto bíblico falava que a mulher permaneça calada. Não permito que ela fale na igreja. Se quiser saber alguma coisa, que ela pergunte ao seu marido em casa. E por muito tempo não se permitiu que as mulheres falassem. Aliás, até hoje, né, em algumas igrejas. Por muito tempo usou-se o texto bíblico para quê? Para justificar a escravidão africana. Por quê? Porque lá no Gênesis vai falar que Cã viu o pai dele nu, por isso Noé amaldiçoou Cã e falou, olha, que você seja servo dos seus irmãos. E aí você vai olhar lá o texto, fala que Cã foi o pai de Cuxi, que deu origem, né, aos países da Etiópia, da Núbia. Foi o pai de Misraim, que era o Egito, toda aquela região. Foi o pai de Puti, que é o norte da África, a Líbia. Foi o pai de Canaã, Síria, Palestina, Líbano. E aí concluiu-se então que a escravidão era bíblica, porque Noé amaldiçoou o seu filho. Então por séculos, gente, séculos, a igreja entendeu que as mulheres tinham que ser silenciadas, que os negros tinham que ser subjugados, e ninguém contestou isso. Não é? Então eu me assusto com essa passagem, porque eu fiquei perguntando, cara, será que eu sou tão diferente? Será que a gente é tão diferente desses ouvintes de Jesus na sinagoga? Por quê? Porque as pessoas em Nazaré queriam um Jesus domesticável. E a gente também quer um Jesus domesticável. E não importa se você é uma pessoa religiosa ou não. Porque ainda que você nem seja cristão, é bem possível que você construiu uma visão de Deus, uma versão de Jesus que não ameace a sua autonomia. Tipo, tudo bem Jesus criticar o sistema religioso, tudo bem ele apontar o dedo na cara dos fariseus, chamar eles de raça de víboras, tudo bem Jesus multiplicar o pão, alimentar uma multidão faminta, dividir a mesa com publicanos, pecadores, mas se Jesus confrontar a forma que eu vivo, a forma que eu vivo a minha sexualidade, a forma que eu lido com o dinheiro, a forma que eu, enfim, me relaciono com o poder, pode ser que eu rejeite, porque eu não quero que ele mexa em algo que eu julgo que é individual. Ou seja, a visão mais secularizada tenta domesticar Jesus pela seletividade. Ah, tudo bem Jesus ser o Jesus dos marginalizados, o Jesus da solidariedade, da crítica da religião, mas ele não pode ser o Jesus que me confronta pessoalmente. Agora, se você é religioso, você acaba fazendo a mesma coisa, mas com outra lógica. Por quê? Porque o religioso ele vai tentar domesticar Jesus pela moralidade. É aquele papo mais ou menos assim, você já deve ter ouvido. Ah, Jesus perdoou a mulher pecadora, mas mandou ela não pecar mais, vai embora e não peques mais. E aí a religiosidade vai fazer o quê? Ela vai achar que, ok, então se eu resolver que eu não vou mais pecar, se eu declarar que eu não vou mais pecar, uma palavra profética, quase uma programação neurolinguística, né? Sei lá, se eu viver um ritual de exorcismo,
Eu vou conseguir superar e abandonar uma série de traumas, sei lá, de comportamentos que já estão arraigados em mim, de vícios, de coisas que eu nunca resolvi, nunca mexi, não quero mexer. Coisas que geram uma angústia, uma perturbação tremenda na minha alma, mas que eu não quero tocar nesse negócio. Então você percebe? Eu e você, a gente quer um Jesus e um Deus que confirme a nossa visão de mundo. Não um rei que redefina. Só que aí eu fiquei pensando, eu entendi uma coisa. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é o que o C.S. Lewis vai falar lá nas Crônicas de Nárnia. Ele fala assim: ele não é um leão domesticável. Você pode espernear. Aslan é selvagem. Jesus não se deixa domesticar. Ele faz o que ele quer. Então, de que maneira que a gente pode ser confrontado por Jesus sem que isso nos escandalize a ponto da gente tentar colocar um cabresto nele? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu falei lá de Nazaré, né? Vamos voltar para o começo da passagem, lá no versículo 51. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Como eu disse antes, Jesus não oferece aqui mais informação. Lembra, ele está contando parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias que fazem uma curva. Lembra disso? Até a parábola, né? Faz uma curva. Ou seja, come pelas bordas, eu tenho falado, né? Não vai direto ao ponto. Qual que é a ideia? É uma história que ela faz essa curva para quê? Para desarmar quem pensa que sabe tudo. Então a gente viu, né, ao longo desses últimos domingos que parábola após parábola, o que Jesus faz com os seus discípulos, com quem está ouvindo ele, é ir desconstruindo o que eles pensam que eles sabem a respeito do reino. E Jesus vai falando mais ou menos assim: vocês acham que o reino é desse jeito? Deixa eu mostrar para vocês o que o reino parece. E aí ele vai colocando imagens que vão totalmente na contramão daquilo que eles imaginavam que era o reino de Deus. E para fechar, ele conta uma última parábola, verso 52. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A palavra que mestre da lei é escriba. O que era isso? O escriba era o cara que copiava à mão o texto bíblico. Lembra? Você não tinha impressora, certo? Você não tinha imprensa. Todo livro era copiado à mão. Então tinha gente que gastava a vida toda copiando à mão. Imagina. Cara, você consegue imaginar isso? Você ficar a tua vida toda copiando à mão a mesma coisa? Será que a gente decora ou não decora? Decora. Cara, o mestre da lei, o escriba, era o cara que sabia de cor tudo. É o cara que os filhos tinham nome bíblico, né? Abacuque, Radassa, Caleb. Ultimamente está na moda é Noa, né? Que é o Noé, Noa. Enfim. Só que o que ele fala pra gente? Olha que interessante. Ele vai falar que esse cara que sabia tudo de cor, quando esse cara vira discípulo, ou seja, quando ele passa a enxergar o mundo a partir da perspectiva do reino de Deus, a partir da perspectiva de Jesus, para usar um termo que o apóstolo Paulo vai usar lá na frente, quando esse cara ganha a mente de Cristo, aí ele se torna igual ao quê? Ele se torna igual a um pai de família. Vocês me permitem? Hoje é Dia das Mães, né? Eu queria atualizar para mãe de família. Até porque no Brasil a mãe de família muitas vezes é a chefe de família, né? Em quase todos os lares do Brasil. Então, essa mãe de família, vamos dizer assim, que tira do seu depósito, do seu tesouro, coisas novas e velhas.
Gente, na época de Jesus, a casa não funcionava como hoje em dia. Gente, na esquina da minha casa tem um mini mercado do Extra. Tá faltando alguma coisa, o que a gente faz? Desce no mercadinho, vai lá e pega. Quem mora em condomínio, né? Tem um mercadinho ali do condomínio, né? É fácil pra gente, né? Sempre, o mercado tá perto. Então, cara, faltou, você vai lá e compra. Naquela época, não. Então, o que você fazia? A casa, muitas vezes, ela tinha um cômodo que funcionava como uma espécie de despensa, armário, celeiro, cofre, tudo junto, onde você colocava muitas coisas dentro disso. Comida, semente, azeite, roupa, ferramenta, objeto que tinha valor, coisas que estavam na tua geração, a gerações já, né? Na tua família, gerações. Então essa mãe de família era responsável por cuidar desse depósito e ela precisava saber o que guardar, o que preservar e principalmente o que tirar na hora certa. Então imagina uma criança olhando para esse pai ou para essa mãe, abrindo esse quarto, né, e pegando um cobertor antigo que está na família há gerações e também pegando uma roupa nova que acabou de ser costurada. Imagina essa criança observando, essa mãe ou esse pai abrindo o depósito e pegando semente que foi preservada da última colheita, mas também fruta fresca que acabou de ser colhida. Está entendendo? Essa coisa de tirar coisa nova e coisa velha é porque essa pessoa tem a sabedoria de entender o que a gente precisa para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, ela valoriza o passado sem ficar presa no passado e, ao mesmo tempo, ela sabe se abrir para o novo e pegar aquilo que é novo, entendeu? E acolher aquilo que é novo, sem também descartar tudo. Então, essa pessoa é uma pessoa sábia. Então, do que Jesus está falando? O que é o novo e o que é o velho? O novo é o próprio Evangelho. É a boa notícia do que Jesus fez. Nazaré queria um Jesus domesticável, e a gente também quer um Jesus domesticável. Um Jesus que seja útil, inspirador, previsível, porque o coração humano tem a tendência de rejeitar o verdadeiro Jesus. O que acontece em Nazaré, essa rejeição de Jesus, que no final ele vai falar que ele se tornou um profeta sem honra, né? Todo profeta é sem honra, é desprezado na sua própria cidade, é só uma prévia do que o próprio povo de Israel ia fazer e do que a gente faz, que a humanidade fez com Deus. Porque lá na frente, quando ele está para ser morto, e aí o povo vai falar, crucifica-o, esse grito das pessoas, crucifica-o, é o grito da humanidade toda, rejeitando esse Deus, escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. Mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que apesar da gente fazer isso, apesar da gente rejeitar Ele está sempre disposto a acolher a gente. Como o Igor falou, né? Esses braços dele estão sempre dispostos a nos abraçar, como essa mãe que muitas vezes o filho despreza, o filho dá trabalho e ela continua acolhendo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E mais do que isso, esse Jesus rejeitado foi rejeitado no nosso lugar. Deus meu, por que me abandonaste? Esse grito da cruz não é o grito de um mártir corajoso, sabe, que está enfrentando a morte. É o grito de alguém que carregou o abandono que era nosso. Ele foi desprezado no nosso lugar, para a gente ter a certeza de que Deus nunca, nunca, nunca vai nos rejeitar. Então o que é o novo? O novo é isso que Ele fez. E nada no mundo pode mudar isso. Agora, o que é o velho? O velho é a religiosidade, com seus sistemas de autojustificação. O velho é a religiosidade com a promessa de uma identidade construída em torno do merecimento, do controle. Se eu conseguir seguir as regras, Deus vai me aceitar. Se eu pecar, Deus vai me abandonar, Deus vai me rejeitar. Então, quando eu digo que em Jesus a gente passa a interpretar o texto bíblico, a tradição e a própria experiência religiosa com uma nova perspectiva, eu não estou falando que a gente tem que descartar aquilo que é velho,
Eu estou falando que o velho vai ganhar um novo sentido à luz do novo que é o Evangelho. Eu uso óculos, né? Aliás, sem óculos eu não enxergo nada. É como se você ganhasse um novo par de óculos e você começa a enxergar a realidade de forma diferente. As coisas velhas continuam lá, mas agora elas fazem um novo sentido. Então deixa eu voltar ao exemplo que eu dei antes. O que eu falei para vocês? Falei que por séculos a igreja interpretou que a mulher tem que ficar calada dentro da igreja, não pode falar, tem que ser subjugada, certo? Quando esse escriba, quando esse discípulo, ele se torna um discípulo do reino, ele vai olhar para os textos antigos, ele vai interpretar esse texto à luz de Jesus e à luz do Evangelho. E aí, eles começam a perceber o seguinte: essa voz que diz a mulher não deve falar, tem nada a ver com a voz de Jesus de Nazaré. Porque em nenhum momento ele tentou calar as mulheres. Pelo contrário, ele valorizou as mulheres. Foi o primeiro, aliás, ele apareceu ressurreto primeiro para elas, né? Jesus nunca desprezou as mulheres. Então deixa a mulherada falar. Aliás, quando elas falam, elas fazem bastante barulho, né? Vocês viram a pastora Helena, né? Foi o assunto da internet. Então, quando a gente começa a interpretar, né, a partir dessa luz do Evangelho, a gente começa a entender o seguinte: Jesus nunca desprezou estrangeiros. Pelo contrário, ele fez de samaritanos, centuriões, até uma mulher sírio-fenícia, os exemplos de fé. Então não dá pra gente subjugar a pessoa negra porque ela é negra. Eu tenho que reler esse texto à luz do Evangelho, porque em Cristo não há homem ou mulher, judeu, estrangeiro, escravo ou livre, Cristo é tudo em todos. E aí deixa eu antecipar aqui um contra-argumento que vai ter, que alguém vai falar assim: ah, pastor, mas está escrito na Bíblia. Não é isso? Está escrito na Bíblia. A pergunta que eu te faço é a seguinte: tá, a Bíblia diz, mas é isso que Jesus diz? Até porque o sermão mais famoso de Jesus, ele começa falando assim: olha, vocês ouviram, está escrito, foi dito, mas eu, porém, vos digo. E não é porque Jesus está contradizendo a Bíblia. Ele não veio para contradizer a Bíblia. O que ele veio fazer é reinterpretar a Bíblia à luz daquilo que ele entendeu, daquilo que ele aprendeu com o Pai. Então, gente, textos de guerra do Antigo Testamento não podem ser usados automaticamente para legitimar violência contemporânea. Se, por exemplo, o livro de Juízes fala que é para vocês entrarem lá na terra de Canaã, passar cerol em geral, matar todo mundo ao fio da espada, homem, mulher, criança, jumento, bode, mata tudo. Não dá para eu entender que hoje nação de Israel tem o direito de entrar em Gaza com tanque, com míssil e destruir todo mundo porque a terra é deles, Deus mandou. A Bíblia descreve, mas Jesus não endossa. A Bíblia diz, mas é isso que Jesus de Nazaré diz? Esse é o espírito dele? Até porque quando os discípulos estão lá na terra dos samaritanos e os caras não recebem eles falam assim: Jesus, você quer que a gente manda descer fogo do céu, acabar com esse povo? O texto bíblico diz que Jesus os repreendeu e falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E olha lá, o pastor está falando que tem que atualizar a Bíblia, né? Se atualizar a Bíblia significa ler ela de acordo com a minha perspectiva, meus desejos, minhas vontades, não é isso que eu estou falando. Agora, se atualizar a Bíblia significa ler ela usando o óculos do Evangelho, o óculos de Jesus de Nazaré, então sim, eu estou falando que a gente tem que atualizar a Bíblia. Por quê? Porque Jesus é o critério. O que ele disse, o que ele fez, como ele tratou as pessoas, para onde ele apontou. É para isso que a gente tem que olhar.
E, gente, deixa eu só também explicar mais uma coisa. Isso exige muita humildade. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer essa atualização, entre aspas, sozinho. Isso exige comunidade, certo? Isso exige uma leitura, não é uma leitura individual, onde cada indivíduo vai ler sozinho na sua casa e vai entender aquilo que eu quero. Eu preciso da companhia de outras pessoas, preciso inclusive da companhia daqueles que vieram antes de nós, daqueles que estão caminhando com a gente, até daqueles que vão vir lá na frente. Porque não dá mais para a gente continuar repetindo automaticamente versículos que nem papagaio, sem se perguntar o que esse versículo quer dizer à luz de Jesus de Nazaré. Não dá mais para a gente continuar descartando impulsivamente aquilo que me incomoda, como se aquilo que me incomoda fosse o critério. Por quê? Porque às vezes ele vai incomodar sim a gente. Não dá mais para a gente continuar praticando uma espiritualidade enclausurada, né, de mosteiro, quando a realidade da vida está gritando e chamando a gente para o mundo. Eu estou partindo para o encerramento. Lembra que eu falei para vocês que esse texto me assusta? Sabe por que ele me assusta? Porque eu fiquei pensando assim, caramba, o povo leu por tanto tempo que a mulher tinha que ficar calada dentro da igreja, ninguém falou nada. Leu por tanto tempo que podemos sim escravizar as pessoas negras, e ninguém falou nada. Eu fico me perguntando o seguinte: será que existe algo que as novas gerações vão olhar para trás, para aquilo que a gente está fazendo hoje, e vão falar assim para a gente: como é que vocês não conseguiram ouvir a voz de Jesus nisso que vocês estavam fazendo? Vocês estão entendendo? Gente, isso me assusta. Será que tem alguma prática nossa que lá na frente o pessoal vai olhar para trás e falar assim: como é que vocês compactuaram com isso, entendeu? Então, se você já é um cristão, minha pergunta é: você tem dado sinais de ser um discípulo maduro? Alguém que aprendeu a interpretar a realidade a partir do reino? Ou está igual o povo da sinagoga lá de Nazaré, se escandalizando com Jesus quando ele traz alguma coisa nova? Agora, se você não é cristão, todo mundo vive isso de uma forma ou de outra. Você tem histórias que você herdou, você tem crenças formadas na tua infância, você tem ideias sobre Deus, mesmo que você não creia nesse Deus. Ninguém começa do zero, todo mundo carrega um tesouro de ideias, de valores, de experiências. Então aquilo que te formou também pode te limitar. Você pode achar que você conhece Jesus, mas será que ele não é outra coisa? Será que você não se decidiu a respeito de Deus baseado em experiências ruins, naquilo que os outros falaram, mas você nunca se permitiu ouvir de fato a voz de Jesus? Porque essa mensagem que eu estou pregando não é sobre virar um religioso, é sobre perceber que talvez você está vivendo e vendo a vida e Deus a partir de conclusões que você já tirou muito ultrapassadas. Então Jesus não pede que você abandone a sua história, Ele te convida a reinterpretar a sua história. O novo não destrói o velho, o novo dá um novo significado para o velho. A gente tem que ouvir a voz dele. E eu espero que nessa caminhada que a gente está em direção ao novo, a gente está falando de Pasárgada, né? Vou me mudar, né, para esse lugar que é novo, que é diferente, que é utópico. Para a gente continuar caminhando para esse lugar, a gente precisa ouvir a voz de Jesus. Senão a gente vai continuar repetindo coisas lá de trás que não tem nada a ver. Ele é a voz. Escute essa voz. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Ela é um desafio, Senhor. E eu peço que a gente, quanto comunidade, não se escandalize se o Senhor trouxer algo novo para nós, ó Deus. Mas que o Senhor possa operar com liberdade no nosso meio, que o Senhor possa realizar muitos milagres, ó Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, com profundidade, de tal forma que
a gente não se perca na familiaridade, ó Deus, que a gente pode pensar que tem com o Senhor, ó Deus. Porque Tu és um mistério. Tu és sempre novo e eu peço que o mistério nunca suma de diante de nós. Que o mistério gere em nós humildade para se abrir para o novo. E que à medida que o Senhor traga um novo norte, uma nova direção, que a gente continue caminhando, seguindo a Tua voz. É o que eu te peço, confiando na Tua graça. Amém.